Cadê a tia Bárbara? Que eu preciso da tia Bárbara. Bom dia, Caio. Bom dia, amor. Tudo bem? Tudo. E aí, como é que tá em casa? Bem, né? Bem também? Que coisa boa. Hoje tá só nós dois? Cadê todo mundo? Você não passou o recado, né, Caio? Sumiu. Sumiu. Sumiu não, agora mesmo todo mundo aparece aí. E aí, fazendo as aulas com o professor de futebol direitinho, toda semana? Sim. Sim? Então tá. Então você vai pegar para mim aí o caderno de geografia, por favor. Já fazer o cabeçalho bonitinho. Vou esperar mais uns 2 minutinhos para começar a explicação. E o seu irmão, como é que está? Tá bem. Tá bem? Ah, Mamãe e papai estão bem? Prontinho? Faz para mim o cabeçalho, por favor, bonito, bem organizado. Já pode deixar também em cima da mesa o nosso livro de geografia e história, tá? A gente vai usar ele também. Prontinho? Então coloque aí para mim aquele cabeçalho lindo, Caio. Escola, Goiânia, aluno e professor. Gente, no saco é suficiente? Professor, assim? Não achei, não sei onde tá, não sei se tá aqui, eu não sei se tá lá. Onde tava, não, mas que tava dentro da Isabela Maia. A Isabela Maia também. Prontinho? Não, só. Eu vou ter que comprar outro. Tá bom, vou esperar. Tô esperando. Não? É da minha tia, da irmã da minha tia. Por isso que eu não gosto de pegar o cedo. Ah, né? Difícil demais. O que aconteceu? Tá dando tudo certo aí? Pretinho. Ela tava entrevistando todo mundo. Eu não sei onde. Aquela vez eu andei nessa escola toda, que eu fiquei na mão, eu não sei onde enfiei. Tá usando máscara para sair? Não, vou socar, Tiana. Talvez até caia naqueles bancos. Tia Bárbara, fecha seu microfone para mim, por favor. Obrigado. Caio tá usando máscara para sair direitinho, tomando os devidos cuidados direitinho. Tia, quase nem tô saindo de casa. Quase nem tá saindo, Caio. Só meu pai. É? Só seu pai? Uhum. Ana Clara. Ana Clara. Liga seu vídeo para nós, Ana Clara. Deixa eu ver você, tô com saudade. Bom dia, Ana Clara. Bom dia. Tudo bem? E esse cabelão que cresceu? Tá linda. Tudo bem com você? Joia? Então, vamos lá rapidinho, não vamos perder tempo. Pega para mim o caderno de geografia e faz para mim o cabeçalho, por favor. E o livro de geografia e história deixa em cima da mesa Tia, também. eu tenho que procurar aqui. Tia, eu tenho que procurar meu livro aqui. Então, rapidinho, enquanto a Ana Clara está fazendo o cabeçalho, eu quero que você procure para mim, então. Vou precisar dele. Muito bem, Caio. Encontrou o livro. Depois, né, de uma multidão ali dentro da minha... Isso. Já pode abrir o seu livro de história, Caio, na página 74. Página 70. Também, Ana Clara, 74. Pronto. Pronto, deixa aberto no cantinho da mesa que nós vamos utilizá-lo. Bom dia, Sofia. Bom dia! Tudo bem? Tudo. Pega para mim o livro de Geografia e História
e abre para mim na página 74. Ok? Ana Clara, aproveita o tempinho para fazer o cabeçalho no caderno de geografia, tá? Eu deixei para vocês lá no sistema, enquanto vocês estão pegando o material, um texto. Vocês chegaram a abrir esse texto no sistema? Sim. Que fala sobre o território brasileiro? Esse texto que fala sobre o território brasileiro, ele não está no nosso de geografia. Então, o que que acontece? Quando o conteúdo não está no livro de geografia, isso significa que nós temos que copiar. Então, depois que você fez para mim o cabeçalho completo da escola, Goiânia, aluna e professora, no caderno de geografia, você vai copiar esse texto para mim. Olha aqui, ó. Território brasileiro. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção na leitura que eu vou fazer. Ok? Enquanto isso, faz o cabeçalho para mim. Ah, tia, eu posso imprimir esse texto, recortar e colar no caderno? Eu não gostaria. Por que que eu não gostaria que vocês fizessem isso? Porque o corte não fica legal, vai ficar assim meio desorganizado. Então, eu não gostaria que colasse no caderno. Eu gostaria que escrevesse mesmo. Tá bom? Aí quando for ler a página, não vai ter jeito de ler. Não vai ter jeito de ler, correto, Caio? Então, olha só, lá, esse texto, ele tem 5 parágrafos. Bom dia, Lucas. Tudo bem? Lucas, bom dia. Lucas, eu quero que você pegue para mim o livro de Geografia e História. Bom dia, mãe. Pronto aí? Deu tempo de fazer, meninas, o cabeçalho? Do que esse nosso texto, ele vem falando? Esse texto que fala sobre o território brasileiro. Ele vem falando da divisão política, econômica, social e cultural do Brasil. Tá? Lembrando que o nome do Brasil não é só Brasil, ele é República Federativa do Brasil. Bom dia, Lucas. Tudo bem? Consegue ver agora? Então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês leiam esse texto com muita atenção e respondam às atividades que eu deixei anexadas lá em PDF, tá? As atividades do PDF você pode imprimir se quiser, Ah, tia, eu não tenho condições de imprimir, mas você pode copiar, não tem problema, eu vou avaliar do mesmo jeito, combinado? Então, as atividades desse texto, o território brasileiro, elas estão salvas no arquivo PDF da escola. Então, você vai lá no PDF do aluno, vai clicar para mim e você vai visualizar essa atividade. Visualizou, você pode copiar no seu caderno de geografia, daquela forma bonita, caprichada. Quem tem aquela letra linda pode usar a caneta só para indicar os números das questões e no R da resposta. Tá bom? Tem desenhos no gostou, né, Ana Clara? Depois que você fez isso, você vai responder a lápis, tá bom? Outra coisa, o nosso texto, ele fala também sobre a população brasileira. Quem faz parte da população brasileira? Nós. Eu, o Caio, a Sofia, a Ana Clara, a tia Bárbara, o Lucas, a mãe do Lucas. Então, nós somos o quê? A população brasileira. Por que nós somos... Ah, tia, mas eu moro em Goiânia. Não, você mora no estado de Goiás, na capital de Goiânia, mas no Brasil. Então, você faz parte da população brasileira. Então, nós temos aí a população brasileira. Esse texto vem trazendo também a economia brasileira, que cresceu muito nos últimos anos. Aí, mas e essa Covid-19 que parou o comércio, parou tudo, afeta a economia? Sim. Mas tudo isso acontece e soma o quê? Pontos para a história, tá? Então, o texto, mais uma vez para o Lucas que chegou agora, Lucas, só me ouve. O texto, o território brasileiro, que está lá no nosso sistema, tem que ser copiado no caderno de geografia. As atividades estão salvas em PDF, você pode imprimir ou você pode também recortar e colar.
Tudo bem? Me entendeu? Sim. Sim? Então, terminaram o cabeçalho certinho? Terminou? Então, nós vamos agora para o livro de história, na página 74. Pegou o livro para mim de história? 74. O que está falando a página 74? Primeiro que nós vamos voltar na página 74, é a continuação do nosso capítulo Primeiro Reinado. Deixa eu mostrar para vocês. Primeiro Reinado é o nosso capítulo, certo? Então, vai comigo lá na página 70, todo mundo, por favor. Vamos recordar esse conteúdo. Prontinho? Essa página aqui, ó. Na página essa página aqui, ó. Isso, essa página aqui. Prontinho? Isso, essa página mesmo, Caio. Sofia, ok? Encontrou a página certinha? Ana Clara, tá ok? Lucas de máscara, deve estar na rua, muito bem, gostei. Então, o que está falando na página 70? Vamos acompanhar a leitura comigo? Olha lá. O período em que o Brasil foi governado por Dom Pedro I foi conhecido como Primeiro Reinado, e ele durou de 1822 até 1831. Dentro do Primeiro Reinado, que foi quando Dom Pedro tomou posse, lembra que nós estudamos que o Dom Pedro, quando Dom Pedro I ele voltou para Portugal, ele deixou Pedro de Alcântara. Quantos anos tinha o Pedro de Alcântara mesmo? 5 anos. 5 anos. Olha só, e o interessante dessa história é que esses dias eu estava assistindo o programa do Silvio Santos, sabe aquele programa que passa no domingo à noite? O que tem bolsas, a família vai, abre a bolsa e tira, aparece um prêmio dentro da bolsa. O Silvio Santos fez uma pergunta exatamente sobre isso que nós estamos estudando. Quantos anos tinha Pedro de Alcântara quando ele... Olha que só... A gente não pode... A visita de hoje. Pode abraçar, não pode dar beijo. Então, Pedro de Alcântara, ele tinha 5 anos. E vocês acreditam que tem pessoas que não estudaram ou não lembram mais desse conteúdo? Porque no programa do Silvio Santos, a família não lembrava mais da idade de Pedro de Alcântara. Então, quantos anos tinha o Pedro de Alcântara? 5 anos. 5 anos. Isso. Então, voltando. No Primeiro Reinado, houve também o quê? A Constituição de 1824. Ana Clara, eu quero que você leia para mim o que significa a Constituição, esse quadrinho azul que está aí no nosso livro. O que significa a Constituição? A Constituição é um conjunto de leis de uma nação. Nela estão os direitos e deveres da população e dos governantes. Muito bem. Então, a Constituição é o quê? São leis que o cidadão tem que cumprir. Ou seja, eu preciso cumprir as leis e dentro das leis eu tenho o quê? Os meus direitos e os meus deveres. Dever de pagar taxa, direito de ter hospital público. Pergunto para você, acontece isso? Infelizmente não, né? Lê para mim, Sofia, logo após assumir o poder... Logo após assumir o poder, Dom Pedro convocou um grupo de políticos para formar uma Assembleia Constituinte, ou seja, um conjunto de pessoas responsáveis por elaborar a primeira Constituição do Brasil. Ou seja, ele precisava de mais pessoas para ajudar ele a elaborar essas leis. Ele sozinho não conseguia elaborar, né? Página 74 para mim. Revoltas contra o Império. Vamos lá? Página 74. Essa, tia? Isso. Nessa parte aí mesmo. Prontinho? Então, vamos lá, então?
Eu vou começar a leitura para poder explicar e eu vou pedir para que vocês continuem, combinado? Então vamos lá. A oposição ao imperador foi grande durante todo o período em que Dom Pedro I esteve no poder, pois muitas pessoas viviam em situação difícil e não recebiam nenhum apoio do governo. Continua para mim, Caio? Caio, a situação. Continua a leitura. Caio. Se perdeu? Então continua para mim, Sofia. A situação. A situação foi agravada com o surgimento de revoltas contra o Império. Com a Confederação do Equador e a Guerra Cisplatina, esse conjunto de fatores contribuiu definitivamente para o término do primeiro reinado no Brasil. Isso, vejamos com mais detalhes. Reinado do Brasil. Isso, vejamos com mais detalhes cada uma dessas revoltas. Confederação do Equador, Ana Clara, lê para mim. As propostas autoritárias de Dom Pedro I provocaram descontentamento. Quando ele só um minutinho, Ana Clara. Em várias províncias. Em 2 de julho de 1824. Pode continuar. 1904, na cidade de Recife, em Pernambuco, foi publicado um documento que criticava as atitudes do imperador e propunha a implantação de um novo tipo de governo que unisse as províncias do Norte e no Nordeste. Esse movimento ficou conhecido como Confederação do Equador. Só um minutinho agora. Continua? Não, só um minutinho. Quando ele fala no início do texto, as propostas autoritárias, o que isso quer dizer? Que a população era obrigada a aceitar. É como eu virar para você e falar assim, Ana Clara, você é obrigada a usar só calça. Isso vem de quê? Autoridade, vem de autoritarismo. Então, essas propostas autoritárias, a população em si, naquele tempo, aceitava? Não. Só que aí a população começou, então, o quê? A se revoltar. Bom dia, Brian. Começou a se revoltar. Ia fazer o quê? Guerras. Continua a leitura para mim, Caio. Você consegue ler agora? Caio. A conjuração. Então, vamos lá. Eu vou continuar. Desliga o microfone para mim. Isso. Então, me ouve agora. A conjuração foi reprimida pelas tropas do governo imperial e derrotadas em novembro de 1824. Os principais líderes da revolta foram presos e condenados, com destaque para o religioso Joaquim do Amor Divino Caneca, o conhecido como Frei Caneca, que foi condenado à morte. Por que o Frei Caneca ele foi condenado à morte? Porque ele não concordava com esse autoritarismo todo, ele não achava certo ter só o Dom Pedro ter esses privilégios e o restante da população não tem. Então ele criou o que? O movimento chamado Confederação do Equador. Tá? Infelizmente, foi bem sucedido? Não foi. Ele foi condenado à morte por enforcamento. A Guerra de Cisplatina, página 75. Vamos lá? Caio, você me ouve? Eu preciso que você leia para mim. Vamos lá? A Guerra de Cisplatina. Tá com seu... Tia, você me escuta? Escuto, pode ler. O território conhecido como Banda Oriental do Uruguai era uma região de colonização espanhola, muito cobiçada pelos portugueses em 1821, quando a Espanha passava por dificuldades econômicas. Esse território foi conquistado pelos portugueses, anexando o reino de Portugal, Brasil e
Durante de Portugal, Brasil, durante durante o governo de João e recebeu o nome de província cisplatina. Vocês vão pegar para mim, quem não marcou, vai marcar agora. Vai pegar para mim o marca-texto, ou a canetinha, ou o lápis de cor. Caio, não te ouço. Isso. Pegou para mim o marca-texto? Então, vocês vão marcar para mim essa parte aí, ó. Só quem marcou, ótimo. Quem não marcou, vai marcar agora, ok? Então, marca para mim. Em 1821, essa parte, ó. Em 1821, de marca-texto ou lápis de cor, canetinha. Quando a Espanha passava por dificuldades econômicas, esse território foi conquistado pelos portugueses e anexado ao Reino de Portugal, Brasil e Algarves, durante o governo de João, e recebeu o nome de província cisplatina. Passou o marca-texto para mim? Na página 75. Prontinho? Então, vamos continuar a leitura? Vai continuar passando o marca-texto para mim agora. Como não se consideravam portugueses nem brasileiros, os habitantes da província declararam sua separação do Brasil em 1825, na 75, Caio. Você localizou? Não é eu, Tiago, tô perguntando. Brian, é você, Brian, que tá... Brian? Ô, tia, depois é para marcar o quê? Nós paramos em 1825. Certinho? Continua marcando para mim. Mas foram atacados pelas tropas de Dom Pedro. Continua marcando com a marca-texto. O conflito durou até 1828 e terminou com a separação da província da Cisplatina, que se tornou um novo país, a República Oriental do Uruguai. Então, o que acontece? A Cisplatina, ela foi o que? Na verdade, uma província que alguns brasileiros unidos aos portugueses tentaram montar. Foi para frente? Não. Quando acabou-se o conflito lá na região, lá na Confederação do Equador, na região do Pernambuco, eles resolveram então montar o quê? A República do Oriental do Uruguai, tá? Aqui embaixo, olha, se vocês olharem, eu tenho uma pintura de João Manuel Blanes, e ele fala justamente sobre isso, no momento da divisão de terras, ok? Vamos continuar a leitura, então? Lê para mim, por favor, Sofia, a ocorrência. Sofia, liga seu microfone para mim. Sofia, liga seu microfone para que todos nós possamos te ouvir. Isso. Continua a leitura. A ocorrência desse conflito. A ocorrência desse conflito aumentou a impopularidade de Dom Pedro, pois ocorreram várias mortes e bastante dinheiro foi gasto em uma guerra considerada desnecessária por minuto. E, Ana Clara, o que significa impopular? O que não tem apoio da maior parte da população. Então, vocês vão pegar o marca-texto novamente e vão sublinhar esse glossário para mim. Impopular, o que não tem apoio da maior parte da população. Claro? Prontinho? Sim. Sim. A atividade de hoje, vamos lá então na página 76. Tia, Oi, Caio. eu tô perguntando qual é o livro. Geografia e História. A atividade de hoje que eu vou deixar para vocês está na página 76. Vamos lá? Na 76, tem a atividade, questão número 1 e questão número 2. E essa atividade você vai responder para mim baseado nesses dois textos que nós acabamos de ler, que é a Guerra da Cisplatina e a Confederação do Equador, ok?
Amanhã, me escuta. Tia, a questão número 1 pede para pintar. Tia, mas eu fiquei na dúvida na hora de pintar e não quis pintar. Então, amanhã a gente vai fazer a correção da número 1. Para você que ficou com dúvida e não quis pintar de jeito nenhum. Ok? Entenderam? Então, agora, no mesmo livro, presta atenção, no mesmo livro de história, nós vamos para a página 109. 109. Nós vamos essa página aqui que eu quero, ó. 109. Oi? Oi? Meu Deus. Oi? Tia. Oi? 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 Achou? Achei. Acharam? Achou 109? Tudo bem. Então, vai ficar a 76 para vocês fazerem. Vou mostrar, ó. Vai ficar 109, tá? Dos tamanhos. E vai ficar também a 110. Olha aqui para mim. 110. Vou fazer. Achou? Do que está falando essas duas páginas? Revisão do conteúdo que nós estudamos até agora. Então, na 109, ele traz uma pintura de um tamoio. E aí, ele pede para você observar a imagem, ler o texto e responder. Tia, onde é que está esse texto? Esse quadrinho amarelo que está embaixo. Tá vendo que tem um quadrinho amarelo? A gente chama de legenda. Caio, guarda essa tampa, Caio. O Caio pega a tampa, você deixa roupa suja. Ele não vai estudar, Caio. Presta atenção. Então, você vai responder para mim a letra A e a letra B, da página 109, baseado nesse textinho amarelo que tem embaixo da fotografia do tamanho. Beleza? Faz um ok para mim com o dedinho. Beleza. Beleza. Na página 110, eu tenho um texto, tem a continuação, letra C e letra D, lá daquela pintura do tamoio. E eu tenho uma questão número 7, ele me deu palavras, ele me deu 6 palavras, para encontrar o lugar delas aí. Tá? Ele me deu escravos, ele me deu empréstimos, engenhos, capitanias, lucros e dívidas. Aí ele me deu a frase da letra A, tá faltando uma palavra. Tia, que palavra é essa? Você vai ter que ler e encontrar essa palavra aqui em cima. Na frase de letra B, está faltando 3 palavras, também estão aí em cima. Então, você vai pegar essas 3 palavras e colocar elas aí para mim. Na frase de letra C, falta uma palavrinha. E na frase de letra D, falta uma palavrinha também. Então, essa questão número 7 é de completar os espaços. Lembrando que as palavras estão aqui. Se você tiver dúvida, volta lá no início do livro, volta a ler um pouquinho, que você vai encontrar. Mas está muito fácil essa atividade. Entenderam a atividade de geografia e história? Então, vamos recapitular. Sim. Geografia, as atividades estão em PDF, você vai copiá-las, não vai imprimir, vai copiar no caderno de geografia. E a atividade de história estão nas páginas 76, depois na 109 e na 110. Combinado? Outra coisa, eu já vou adiantar para vocês hoje, tá? Amanhã, vamos recapitular, amanhã nós temos aula no mesmo horário e eu vou precisar para amanhã do livro de geografia, do livro de história e do livro A Velhinha e o Porco, beleza? Então, aquele livrinho, A Velhinha e o Porco, tem que estar aí na mesa amanhã junto com o material para mim. Combinado? Tá. Quem já quiser ir, eu deixei lá no sistema para amanhã um texto de geografia. Quem já quiser copiar esse texto hoje também, ou se quiser imprimir, a gente fazer leitura juntos dele amanhã, melhor ainda. Tá bom? E eu quero dizer uma coisa para vocês, de coração. Posso dizer? Mas eu tô numa saudade. Vocês não estão, não? Porque eu tô com saudade. Nas lives da semana passada, eu vou puxar a orelha hoje do Sr. Brian e do Sr. Caio, que não quiseram participar com a gente do jogo. Jogo tão fácil daquele, vocês não quiseram participar com a gente, não acredito. Mas tá bom, deu para matar um pouquinho da saudade, deu pra gente dar risada.
E amanhã, não esqueçam, 8h45. 8h45. Não é 9 horas da manhã, acorda cedo. Combinado? E na semana que vem, na terça-feira... Tia, se eu puder... Me ouve. Na terça-feira da próxima semana, eu tenho uma atividade valendo nota de português. Tia, mas nós vamos fazer, tia, prova. Vamos. Eu fiz uma Tia, eu prova já tô para com vocês. medo. Lembrando que como é uma atividade avaliativa, Ana Clara, eu posso consultar o livro? Tia, Aqui, ó. 8h46. Não vai poder consultar o livro, não. Combinado? Então, amanhã, 8h45, tô esperando vocês. Belezinha? Ok? Sim. Posso esperar, Tia, Caio? Oi. Se eu Lucas, puder... esse microfone seu tá chiando. Não, mas eu sei que você vai fazer uma forcinha e vai estar aqui. Ana Clara, posso te esperar amanhã? Posso esperar? Posso? Brian, posso te esperar amanhã? Lucas, eu posso te esperar amanhã? Posso? Então, ó. Beijo pra vocês. Ó, coraçãozinho. Tá bom? Beijinho, ó. Amanhã, Geografia, História e o livro A Velhinha e o Porquinho. Combinado? Então, beijo. Coraçãozinho.